Vocês estão, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Com a riqueza de coisas que eu tô aprendendo, não faz nem sentido eu ficar com essas coisas só pra mim. Então o Caio tá explicando umas coisas muito bacanas aqui e eu gostaria de compartilhar com todos os meus seguidores. Então vou virar a câmera aqui pra mesa, tá? O Rafa também tá aqui, é um bate-papo sobre Bíblia. Manda aviãozinho aí que, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, faz todo sentido aprender com esses meninos, tá bom? Então eu vou deixar a live aberta aqui uma meia hora, 40 minutos, pro Caio explicar um pouco sobre o que ele estava falando, que é um assunto fantástico e eu queria compartilhar com vocês. Eu achei fantástico, eu creio que vocês também vão achar, tá bom? Então fiquem aí com a fala do Caio, se você quiser iniciar de um ponto, ou resumir para chegar no ponto de Eliezer, acho que vai fazer todo sentido. Então vamos recapitular lá. Para se entender a parábola do rico e do Lázaro, nós temos que partir da perícope proposta ali. Então, na perícope, que é o momento que Jesus se encontra, e as pessoas que estavam assistindo esse momento que Jesus está ali, Jesus propõe parábolas, e nessas parábolas a gente tem que enxergar o público que ele quer representar. Então, em momentos, ele vai falar de figuras nas parábolas que vai representar os pecadores e publicanos, e em momentos as figuras ali nas parábolas propostas vai representar os escribas e os fariseus, que eram o público que assistiam Jesus falar. Então, quando Jesus começa a sequência de parábolas, ele começa falando ali sobre a ovelha perdida. A ovelha perdida, ela é para representar aqueles que se perderam fora do aprisco. A ovelha se perde fora do aprisco, e quando ela se perde, ela tem esse sentimento de que está perdida e começa a berrar ali para poder ver se o pastor encontra ela, certo? Então, a ovelha ali, quem que ela representa do público que ouvia Jesus falando as parábolas? Os pecadores e publicanos, que reconhecidamente eles estavam perdidos, eles reconheciam que estava perdido, mas buscavam em Jesus se encontrar. E o pastor, que é Cristo, também estava querendo ali encontrar eles, correto? Aí depois a segunda parábola é a dracma perdida. A dracma perdida é um objeto, é uma moeda, e se perdeu dentro da casa, e os fariseus e os escribas, eles estavam dentro do judaísmo, como se fosse ali a casa de Deus, dentro do templo ali. Mas eles também estavam perdidos, porque não estavam reconhecendo Cristo, o prometido e enviado. Então, a segunda parábola é para representar os fariseus e os escribas. E aí, na terceira parábola, que é a parábola que se intitula muitas vezes do filho pródigo, o perdido não era só o filho que saiu da casa, o perdido também era o filho que também estava dentro da casa. Porque quando fala que o filho mais novo pediu a parte dele da herança, o texto vai falar para a gente que o pai repartiu-lhes a herança. Então não foi só o mais novo que recebeu, se repartiu-lhes, ambos receberam. Só que o mais velho permaneceu dentro da casa do pai, enquanto o mais novo foi e se perdeu. Perfeito? E aí o que a gente tem que entender? As promessas de reunificação do reino que os profetas fizeram lá no passado. Que o reino que foi dividido na mão de Roboão, filho de Salomão, duas tribos ficaram na mão de Roboão, esse rei. E formaram um reino chamado Reino de Judá, que é o Reino do Sul. Ao passo que também 10 tribos seguiram Jeroboão. Isso daí a gente vai encontrar lá em, não sei se 1 Reis, capítulo 11, isso daí. E essas 10 tribos que seguem Jeroboão, passado os anos, para resumir aqui a história, né? Vem a Assíria, vence o reino do norte, que é chamado também de Reino de Israel, que era formado por essas 10 tribos, e esparrama essas tribos por todo o mundo, e elas ficam perdidas por todo o mundo, enquanto o reino de Judá ainda subsiste por cerca de 80 anos, mas depois vem a Babilônia, vence todo aquele território que antes era o Israel, e também vence esse reino do sul que era Judá, e aonde os judeus foram levados à Babilônia e lá ficaram 70 anos cativos. Mas muitos dos profetas, Isaías, Jeremias, Oséias, capítulo 1 de Oséias, principalmente vai falar muito disso,
vai falar sobre uma reunificação do reino. Aqueles que não eram mais filhos, que foram esparramados, vão ser chamados filhos. Aqueles onde foi dito que não teria misericórdia, Deus teria misericórdia deles. E tanto Judá, que representa o reino de Judá, quanto Efraim, ou Israel, ou o reino do norte, que representa também aquele reino que foi esparramado, todos novamente se congregariam e um só seria o cabeça deles, que é Cristo, né? Então, o que Jesus está propondo ali naquelas parábolas é essa promessa, resgatando essa promessa de reunificação dos reinos. Aqueles que estavam perdidos, esparramados, representados pelos pecadores e publicanos, e aqueles que continham a lei, se mantinham ali as tradições, o judaísmo, mas também estavam perdidos e precisavam do sacrifício de Cristo para ele ser o cabeça de todos os povos. E aí a gente entra depois disso na parábola do mordomo infiel, né? E se a gente entende que existe um mordomo infiel, abre um precedente para um mordomo fiel. Aí depois Jesus acusa os fariseus de serem avarentos, e depois dessa acusação ele entra na questão do rico. E normalmente o rico, da forma como Jesus fala naquela parábola ali, ele vive de forma esbanjadora, mas ele é avarento, porque o Lázaro, que era um mendigo que estava fora ali dos arredores do palácio, ele desejava o que caía da mesa do rico, e o rico muitas vezes nem dava para ele aquilo, certo? Né? E aí é interessante a gente lembrar que o rico é apresentado como vestindo de linho e púrpura. Linho aponta para vestes sacerdotais e púrpura para vestes de realeza, vestes reais. E o sacerdócio e também a realeza sempre foram figuras marcantes do judaísmo, né? É claro que ali os levitas eram responsáveis pela questão do sacerdócio, e Judá, a linhagem de Judá, era onde vinham os reis de Judá. Davi veio dali, né? Então isso ficou incumbido dentro do povo que continha a lei, os escribas e os fariseus. E aí aparece o nome Lázaro. Só que o nome Lázaro é um nome grego, e esse nome grego, ele transliterado para o hebraico, ele existe uma referência no hebraico, e a referência no hebraico para Lázaro é Eliezer. E aí começa a expandir a nossa mente, a gente começa a observar as figuras propostas na parábola do rico e do Lázaro. Então, rico vestindo de linho e púrpura, realeza e sacerdócio. Abraão aparece como uma figura também nessa parábola, e Lázaro, só que a gente agora entende que Lázaro é um nome grego e existe um nome hebraico para ele, que é Eliezer. E agora, quando a gente associa Abraão e Eliezer, faz a gente lembrar de uma ocasião. Quando Deus, lá em Gênesis 15, aparece para Abraão e faz uma promessa para ele, de que daria herdeiro para ele, ele reclama com Deus. Eu já sou avançado de idade, como que eu vou ter herdeiro se eu não tenho filhos, e o Senhor está me prometendo tudo isso, e se eu morrer, quem vai herdar tudo que eu tenho é o meu mordomo, Eliezer, nascido na minha casa, o Damasceno, certo? E aí Deus fala, não será Eliezer o teu herdeiro, mas das tuas entranhas, de Sara, vai vir o herdeiro, que é Isaac, perfeito? Isaac. E aí a gente vê que mesmo após o nascimento de Isaac, Eliezer, ele conscientemente sabia que ele não seria mais herdeiro, porque agora, de fato, Abraão tinha um herdeiro que era Isaac. Só que mesmo assim, quando a gente vê Abraão pedindo para o seu mordomo ir buscar uma mulher para o seu filho Isaac, para dar continuidade à descendência de Abraão, quem que vai lá buscar? Eliezer. O mordomo fiel, Eliezer. Mesmo não sendo mais herdeiro, ele permaneceu fiel. Perfeito? E agora, voltando para a parábola do rico e do Lázaro, o que a gente vê ali? Morreu rico e foi sepultado, e morreu Lázaro e pelos anos foi levado ao seio de Abraão. Perfeito? E aí o rico ali em tormentos, desejando que Lázaro colocasse o dedo na ponta da água e refrescasse a sua língua,
Aí Abraão começa a explicar que isso não seria possível, e nesse desenrolar da conversa, o rico fala, então pede para que Lázaro, Eliezer aqui no caso, volte e avise os meus 5 irmãos disso que sucedeu comigo, para que não aconteça o mesmo com eles. E aí é interessante a gente, agora é extra bíblico, né? A gente entrar um pouco sobre a crença dos fariseus. Os fariseus, eles criam na ressurreição, mas não nos moldes em que nós cristãos entendemos a ressurreição. A ressurreição, pelo viés farisaico, era quase uma reencarnação kardecista. Na crença dos fariseus, e isso segundo o relato de Flávio José, os fariseus acreditavam que quando alguém morria bom, ele retornava de novo para o mundo dos vivos. Né? Ele tinha uma nova oportunidade. Já quem morreu e era mal, esse já não podia voltar. Correto? E é por isso que a gente entende que o rico, ele não pede para ele... Quem teria mais voz a ser ouvida se voltasse? O rico, que era conhecido dos seus irmãos, ou Lázaro, que era um estranho dos irmãos do rico? Então, por isso que o rico não pede para que ele mesmo volte, dê o recado para os seus irmãos, e depois volta para o lugar de tormento. Mas ele pede, manda Lázaro voltar e avisar meus irmãos. E agora, outro detalhe, quantos irmãos tem o rico? 5. Então, se a gente somar com ele, em quantos irmãos eles eram? 6. Eram 6 irmãos no total. Se aquele rico está para representar os fariseus e os escribas, eles estão ali, agora vamos retornando, né? Ampliando. Fariseus e escribas, eles eram judeus. Judeus levam o nome de judeus por causa do reino de Judá. O reino de Judá leva o nome de Judá por causa da tribo de Judá. Judá leva o nome da tribo de Judá por causa da pessoa de Judá, filho de Jacó, Israel. Certo? Agora, das mulheres que Jacó teve, Judá era filho de qual? Da que menos amava. Léa. Agora, dos que nasceram de Léa, quantos nasceram de Léa? 6. Um deles era Judá. Bateu ou não bateu? 5 irmãos. Bateu, né? Então, ali, o rico era só para falar, esse personagem aqui que vocês estão ouvindo, representa vocês, fariseus e escribas. Eu estou demonstrando essa parábola aqui para bater em vocês, fariseus e escribas. Porque vocês são avarentos. Entendeu? Porque vocês creem na ressurreição de forma errada. Então, o que Jesus estava querendo falar ali não era uma representação, o que acontece no pós-morte. É para confrontar o pensamento dos fariseus. Para mostrar que eles estavam errados na forma de crer. E na forma de proceder também. Por isso que Jesus fala, quando o rico fala isso, Abraão responde para eles, vocês têm Moisés e os profetas? Ouve eles, né? E se vocês não creem neles, não há onde crer nem se um dos mortos voltar a viver. Então ele estava falando de acreditar no Cristo mesmo após a sua ressurreição. Perfeito? Perfeito. O que aconteceu porque eles pagaram os soldados para dizer que ele foi roubado, né? Pagaram os soldados para dizer que o corpo foi levado quando eles dormiram. Sim. Então cumpriu que eles não acreditavam que o morto voltou. Exatamente. Vocês viram aí, gente? Só gladiador. Agora tem uma outra pergunta aqui pro Rafa. Vai lá, Rafa. Excelente a posição do Caio, e Deus abençoe, Caio, por nos ensinar aí. A sua pergunta é a sua, né? Tá. Sobre Malaquias 3:10, fala sobre o dízimo e ofertas. Vamos lá. Eu estou com a Bíblia aqui aberta em Malaquias. Vamos começar do verso 6 em diante, para a gente pegar o contexto todo. E para a gente navegar aqui um pouco, o Anderson tem uma posição bem próxima da minha. Eu queria ouvir o Caio nesse assunto também. Mas vamos aqui. De fato eu, Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde os tempos dos seus antepassados,
vocês se desviaram dos meus decretos e não lhe obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunta, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Porque vocês estão debaixo de uma grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, aqui está acontecendo uma passagem interessante. A quem o profeta está se dirigindo? Quem que é o foco da mensagem do profeta? O sacerdote. Entendeu? A primeira coisa que a gente precisa entender aqui. E tem uma questão nesse texto que passa batido, que é o seguinte aqui, ó. Tragam o dízimo todo. Esse pedaço, trazer o dízimo todo, remonta a Números 18, que fala do dízimo dos levitas, que eles tinham que tributar em cima do dízimo que eles recolhiam. Então, quando está pedindo para trazer o dízimo todo, é inclusive o que eles tinham que tributar, que era a parte que estava sendo desviada das ofertas. Entendeu? E quando ele fala da questão dos alimentos, né? Para que não falte alimento. Para que não falte alimento na minha casa, o dízimo é a expressão de uma oferta em espécie, do hortelã, do cominho, Do do cabrito, endo, da farinha, da flor de da farinha. da flor de farinha. Então, era sempre a expressão do fruto da terra, uma oferta de gratidão. Era isso que os sacerdotes daquela época estavam desviando. E esse texto é emblemático, porque nós vemos uma aplicação equivocada desse texto para coagir a igreja a ofertar a oferta da gratidão, mesmo não sendo em espécie. Então, aqui nós vemos no texto claramente o que estava acontecendo, entendeu? Então, quando a gente vê um chamado para a oferta, para a igreja dizimar, nas igrejas, deve ser o seu caso, na sua igreja dizima? 10%. Em dinheiro, em cash. E vocês são censurados se não dão o dízimo. Isso. Então, esse é um problema, porque a oferta do dízimo era sempre uma oferta de gratidão, né? E aqui a censura, e isso que a gente tem que guardar, a censura está se dirigindo ao sacerdote, não ao povo. Embora numa parte ele fala que a nação toda está me roubando, porque o resultado do desvio do dízimo é percebido e toda a nação vai sofrer. E aí que ele faz um desafio: ponham-me à prova, e vocês vão ver se vocês me honrarem na obediência do mandamento que eu vos deixei, se eu não vou fazer abrir as comportas e vai chover sobre vós. Enfim, fala, Caio, sobre isso. Então, eu vou por essa mesma linha aqui. Eu entendo que a gente tem que olhar o livro de Malaquias com a perspectiva da antiga aliança. E ali estavam sendo censurados os sacerdotes, que eram aqueles que trabalhavam no templo, né? Então, lá em Hebreus, no capítulo 7, vai falar sobre dízimo também. Só que o interessante é que lá vai falar por qual perspectiva? A perspectiva de quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Né? Gênesis 12, enfim, tá lá. Quando ele volta de Salém, né, para resgatar Ló, Isso, ele exatamente. tributa, é isso aí. Aí com os despojos do que ele conseguiu pegar na guerra, lá ele dá o dízimo para Melquisedeque. E Melquisedeque é uma representação de Cristo. Do Cristo, é um arquétipo do Cristo. É um arquétipo do Cristo. Eu vejo até como uma teofania lá no Antigo Testamento de Cristo. E aí aquele dízimo que foi dado por Abraão a Melquisedeque, o livro de aos Hebreus fala que aquele dízimo
foi o pagamento de Abraão até por aqueles que não tinham saído dos seus lombos, ou seja, pagou por toda a sua descendência, inclusive os levitas que haveriam de receber o dízimo lá depois na lei. Perfeito? Só que Jesus, lá em Hebreus 7, ele é apresentado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Se é segundo a ordem de Melquisedeque, que não tem princípio nem fim de dias, assim como Cristo não tem princípio nem fim de dias, já não é segundo a ordem dos levitas, que foi instituído a partir da lei. Só que o interessante é que em Cristo se inaugura a nova aliança. E se inaugura uma nova aliança, a que foi velha já não serve mais, ela já não vigora mais, passa a vigorar uma nova aliança. E com a mudança de sacerdócio, também há uma mudança de lei. E isso aqui tudo dentro de Hebreus capítulo 7. E Jesus nunca foi levita, ele veio da tribo de Judá. E de Judá nunca foi cobrado entregar dízimos à tribo de Judá. Certo? Então o que nós entendemos? Que quando se muda essa lei, o dízimo também já não passa a valer nos moldes da antiga aliança. Hoje, a forma como eu entendo, aqui para explicar levaria muito tempo, mas para mim dízimo hoje não são mais recursos, ofertas, mas o dízimo são pessoas. Isso com base também em Gênesis 28, quando Jacó tem aquela visão da escada e ele fala que tudo o que o Senhor der, ele devolveria o dízimo. Só que em momento nenhum a gente vê apontando quando que Jacó de fato devolveu esse dízimo, né? Mas a gente sabe que a promessa sobre Abraão, repetida em Isaac, repetida sobre Jacó, seria que multiplicaria a sua descendência, seria como o pó da terra, as estrelas do céu. Então tudo isso, o pó da terra era descendência na carne, que era os filhos de Jacó, Israel em si como nação. Mas as estrelas do céu representavam uma descendência espiritual, que somos nós hoje. Perfeito? Então eu vejo que esse dízimo que Jacó vai devolver são pessoas e não mais o recurso. Hoje o que vigora são ofertas voluntárias. O que você sente de oferecer já não é mais teu. Aí você oferece a Deus. Para isso não precisa ser especificamente 10%. Pode ser menos, como pode ser mais também. Mas aí é de forma voluntária e espontânea o teu coração oferece. Eu não sei se era nesse sentido a dúvida. Justo? Ficou claro? Só glória. Tem uma boa aqui. O futuro do homem já é pré-determinado? Ou poder de uma oração pode mudá-lo? Vocês perguntam um negócio desse para um calvinista, vocês estão de brincadeira, né? Não, mas eu tenho uma resposta boa. Eu não sei se os irmãos vão concordar comigo. Mas sim, o futuro do homem já é pré-determinado. E sim, uma oração pode alterar o curso da história. E eu dou 2 exemplos. Quando Abraão está intercalando com Deus a respeito do destino de Sodoma, ele vai baixando a quantidade de justos na cidade, vai negociando com o Criador, ele vai estabelecendo critério. E Deus fala, não, tá bom, se tiver tanto eu não vou destruir. Mas aí depois por último ele fala, perdoa, só mais uma vez. Mas se tiver só 10, tá bom, se tiver 10 eu não vou destruir. Outro exemplo que a oração altera o curso de uma ação é Isaías recebe um chamado para ir ter com Ezequias. Ezequias está no leito e Isaías recebe a seguinte mensagem de Deus: apronta-te, vá até ele e anuncia que ele não vai escapar dessa com vida. Isaías, irmão, não é qualquer profeta, o profeta que pregou mais sobre Cristo, com peso. Isaías vai ter com Ezequias e anuncia essas palavras para ele, que ele não vai sair vivo daquela enfermidade. Isaías sai do quarto de Ezequias, e quando Isaías sai dos aposentos de Ezequias se vira para a parede e começa uma oração. Quando Isaías atinge o pátio, a resposta da oração triangulou. Ezequias pediu e a resposta bateu no coração do profeta: pode voltar, que eu vou aumentar 15 anos
o tempo de vida dele. O profeta nem titubeou, irmão. Voltou na mesma hora e anunciou que ele viveria mais, como de fato ele viveu, mais 15 anos de vida. Então, para mim, sim, respondendo objetivamente, para mim, sim, o futuro do homem já é predeterminado. Afinal, tem que honrar minha verve calvinista, né? Eu acredito nos decretos. E sim, eu sei que alguns amigos calvos não gostam disso, mas uma oração pode mudar o destino. E não faz diferença nenhuma. O Senhor, do alto da sua presciência, Ele governa todos os destinos, independente da escolha que nós fizermos ou que o nosso pedido fizer, né? Porque eu acredito muito que a oração da humilhação, é uma oração específica, né? A oração da humilhação comove o coração de Deus, no sentido dele atender o nosso pedido. E possa ser que o pedido da oração da minha humilhação não coincidiu com a vontade que ele queria para mim naquele momento. E para talvez se manifestar enquanto ouvir a resposta da minha oração, ele cumpre o desejo do meu coração e cumpre a sua vontade. E mesmo assim o nome dele é glorificado. Eu vejo essa questão dessa forma. Caio, como é que você vê? É predeterminado? A oração muda o destino? Então, eu acredito que Deus, ele não tem um plano A, um plano B. Sempre foi o plano A. Então, e Deus não está preso ao tempo, né? Como a gente já comentou agora há pouco, o Kairos, que é o espaço-tempo de Deus, é a ausência de tempo. Então, para ele, o passado e o futuro é como o agora, como o já. Então, hoje nós estamos aqui, no Cronos, na cronologia, contagem de tempo. E quando Deus contempla nós aqui no Cronos, na verdade, por ele ter anunciado o Apocalipse, é como se nós já estivéssemos lá na Nova Jerusalém com Deus. Porque o futuro para ele é como já também, o agora. Então, assim, não tem como nós surpreendermos a Deus. Sim. Eu vejo dessa forma. Deus não pode ser surpreendido. Então, toda ação, toda escolha, tudo que nós formos fazer, de antemão Deus já sabe, já conhece, né? Então, como foi dito a respeito de Ezequias, Deus, ele sabia que Ezequias pediria mais vida. E Deus sabia o que aconteceria caso Ezequias tivesse mais tempo de vida. Só que Deus já tinha um plano para isso. E o que aconteceu nesse período de 15 anos que Ezequias viveu mais? Ele recebeu os embaixadores da Babilônia, apresentou todas as fortunas, os tesouros do reino de Judá, e os embaixadores da Babilônia cresceram o olho nisso. Nesse período, Ezequias teve um filho chamado Manassés, que foi um cara que desviou totalmente a nação de Israel dos caminhos do Senhor depois da morte do seu pai Ezequias. Deus sabia de tudo isso e já tinha um plano para tudo isso, só que ele não interferiu na questão das escolhas. Eu acredito assim, que o homem tenha eu não acredito que o homem tenha livre-arbítrio, que o poder de arbitrar é somente de Deus. É só Deus que arbitra as coisas, né? É um exemplo que eu gosto de usar. Existe a salvação e a condenação. Se o homem pudesse arbitrar, ele poderia criar uma terceira via, mas ele não pode. Então, dentro do que lhe é proposto, salvação e condenação, ele tem a livre escolha. Ou eu escolho Jesus para ser salvo, ou eu rejeito para ser condenado, entendeu? Então é nesse sentido que eu vejo. E aí eu vejo sim, Deus muitas vezes interferindo, agindo ali, mas para pontos no tocante à salvação, eu creio que Deus deixa a livre escolha para o homem. Fale. Perdoai, né? Mas é só puxando aqui, como você falou, Deus não pode ser surpreendido. Amém. Mas só para fechar um contexto, eu pediria para você falar 5 minutos e meio, vocês falarem um pouco sobre a antropopatia. Antropopatia e antropomorfismo. O próprio Jesus sendo surpreendido,
atitudes de Deus. E a gente fala que Deus não pode ser surpreendido. Dá para você só passar para a gente? Eu vejo da mesma forma que, por exemplo, quando se fala que Deus é espírito. E também fala que nunca ninguém jamais viu a Deus. Paulo fala isso, né? Que Deus habita na luz inacessível. Mas Moisés diz que viu Deus passar de costas. Também Isaías teve a visão do trono de Deus e os anjos e tudo, e aquilo mais, né? Então eu vejo assim, que quando fala mão de Deus, olhos de Deus, um antropomorfismo, é uma forma de você dar características a um ser esplêndido que é Deus, mas que é uma morfologia que na verdade não representa a realidade de Deus, nesse sentido. E eu vou por aí para entender isso que você me falou aqui. E quando Deus fala que foi surpreendido, na verdade, a Bíblia retrata, dando às vezes uma característica como se Deus tivesse um sentimento humano, mas isso para a gente desenvolver uma melhor afinidade, uma forma melhor de nos relacionarmos com Deus, como Ele sendo mais parecido conosco. Mas no fritar dos ovos Ele não é bem igual a nós, né? Ele não tem uma mão, Deus é espírito, Ele não tem os olhos, mas a Bíblia fala, mas isso é tudo para trazer uma forma da gente tentar enxergar a Deus e ter essa perspectiva humana. Pode falar. E aí, minha gente, eu tô olhando o Caio comentar aqui, o Rafa, e tô vendo os comentários também. E aí eu quero agradecer cada comentário que todo mundo está colocando, tá? E é legal os comentários que vocês estão colocando, porque eu tô vendo pessoas que estão discordando do ponto de vista do Rafa, pessoas que apoiam o ponto de vista do Rafa, pessoas que discordam do ponto de vista do Caio e outras que apoiam o ponto de vista do Caio. Qual que é a grande intenção desses movimentos, da gente sentar um pouco, conversar um pouco, falar um pouco de Bíblia, entender o ponto de vista de outras pessoas? A grande intenção é você se permitir abrir o leque de pesquisa. Porque tem gente que não sabe nenhuma nem outra coisa. Então aqui a gente não discute o que é certo e errado, mas a importância de você abrir um leque de pesquisa ao ponto de compreender algumas coisas do ponto de vista bíblico. Outra coisa, a gente aqui não está falando de uma instituição. Não é intenção minha aqui falar de Assembleia de Deus, inclusive tem um pastor que agora já virou meu amigo, está aqui, e ele consegue expor o ponto de vista dele aqui. E qual o problema? A gente não está falando de uma instituição aqui, a gente está falando única e exclusivamente de Bíblia, de pontos de vista, que o Rafa tem o dele, eu tenho o meu, o pastor tem o dele ali, né? E cada um tem o seu ponto de vista. Legal, o que eu puder aprender com o Caio, top. O que eu puder aprender com o Rafa, melhor ainda. O que eu puder aprender com o pastor, eu tenho humildade para aprender com ele. Não vai ter problema nenhum. Mas para encerrar minha fala e voltar aqui no ponto de vista dos meninos, eu queria colocar aqui um verso de Jeremias no capítulo 9, verso 23, ele diz o seguinte: olha, vamos pensar assim, calvinismo, arminianismo, qual dos dois? Olha o que Jeremias vai dizer no capítulo 9, verso 27. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o poderoso no seu poder, tampouco se glorie o homem rico nas suas riquezas. Agora olha que top. Mas permitam aquele que se gloria. Então a gente pode se gloriar alguma coisa. Permitam que alguém se glorie. Então permita que alguém se glorie. Olha que top. Deus está abrindo uma... Ele fala assim, ó, não, eu não permito que o rico se glorie na sua riqueza, nem o sábio se glorie na sua sabedoria. Olha só, e nem o forte se glorie na sua força, mas eu permito uma coisa, eu permito que o homem se glorie em uma coisa. Ai, isso é lindo, irmão, isso aqui é tremendo demais, isso é tremendo Marlene, presta atenção nisso que é forte, eu acho que você vai estar na mesma comunhão que eu, olha isso. Mas permitam que aquele que se glorie-se nisto, que ele me conheça e saiba que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, pois nessas coisas eu me deleito, quer dizer, eu me alegro, eu fico feliz. Diz o Senhor, não sou eu que estou dizendo isso, é o Senhor que está dizendo. E aí eu acho lindo esse ponto de vista do Criador dentro desse diálogo nosso, que é, como que eu permito que eu possa me gloriar em conhecer Deus? Como é que eu vou conhecer Deus se eu não ouvir o ponto de vista do Caio? Como é que eu vou conhecer? E hoje eu ouvi um ponto de vista do Caio que eu nunca tinha ouvido, e alegrou meu coração, de verdade, eu segurei para não chorar, porque eu nunca tinha ouvido. E hoje eu ouvi um ponto de vista do Rafa, e olha que eu discordo muito do Rafa em algumas coisas. Eu vi um ponto de vista do Rafa,
que encheu meu coração encheu meu coração de uma forma que eu falei, Rafa, você precisa escrever um livro sobre isso, porque é algo tão tremendo e é algo que eu não tinha ouvido. Ou seja, de duas pessoas que eu não concordo em tudo, que é o Caio, às vezes a gente briga até, de duas coisas que eu não concordo, de algumas coisas que eu não concordo com o Rafa, mas eu consigo ter humildade o bastante para descer e aprender com eles. Há momentos nas nossas vidas que nós precisamos nos esvaziar. Eu estava com o pastor ontem, numa palestra, numa empresa, e a gente conversando, ele falou uma coisa nessa palestra que me chamou muito a atenção, e eu vou levar dentro do meu coração. Então, o que falta talvez para todos os cristãos hoje, não é eu dizer que a igreja A ou a igreja B está certa, mas eu olhar para dentro da palavra de Deus e conseguir achar um lugar dentro dela para mim, para minha pessoa, para minha alma. Essa é a grande questão hoje. Então, muitas pessoas estão focados, enraizados numa instituição e não conseguem se enraizar dentro da Bíblia, porque ele está preso numa instituição. Eu não estou falando aqui de CCB, de Assembleia de Deus, de Batista. Não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o Salmo 1, ele precisa se cumprir na nossa vida. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta em roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na onde? Na CCB, na Assembleia de Deus, na Batista? Não! Na lei do Senhor. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros d'água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo quanto essa pessoa fizer vai prosperar. Por que tudo que essa pessoa fizer vai prosperar? Quer seja ela dando dízimo, como o pastor que está aqui, que ele dá dízimo, glória a Deus pela vida dele, amém. Por quê? Porque se esse dízimo está sendo usado para comprar comida para pobre, a palavra de Deus está se cumprindo, glória a Deus. O princípio é pegar o dinheiro de alguém que vai lá, que com todo amor devolve aquele dinheiro para comprar comida para pobre, porque é o que Deus fala em Malaquias capítulo 3, para que haja mantimento na minha casa, para comida para aquele que é pobre. Se o dízimo está sendo usado para isso, louvado seja Deus. Mas dentro da CCB é coleta. Se a coleta está sendo usado para dar comida para pobre, tá tudo certo, gente. Essa é a grande ideia, é o princípio. Agora, se eu consigo achar raiz dentro das escrituras para eu crescer, olha isso, para eu crescer, e para essas folhas aqui, como está escrito em Apocalipse, eu vi, não foi eu que estou dizendo, é João falou, eu vi um trono. Gente, eu estou sentindo Deus para dizer isso para vocês. João falou assim, eu vi um trono, e debaixo do trono saiu um ribeiro de água transparente, límpida, era o ribeiro mais lindo que eu já vi. De um lado do ribeiro tinha uma árvore, do outro lado a mesma árvore. Como que uma árvore está dos dois lados do ribeiro? Mas estava, que João viu, falou, eu vi, a árvore estava de uma e de outra banda do ribeiro, e dessa árvore que crescia tinha muitas folhas, e as suas folhas são para a saúde das nações. Está aqui de um lado e de outro do rio, Velho e Novo Testamento. Sabe o que é isso daqui? É o ribeiro. Esse ribeiro aqui é Cristo. Por isso que ele falou, toma dessa água, quem beber da minha água nunca mais vai ter sede. E está aqui as folhas dessa árvore, é para a saúde das nações. Gente, nós não estamos falando aqui de uma igreja A, B ou C, nós estamos falando da palavra de Deus. Por isso o salmista foi muito, mas muito feliz, bem-aventurado, mais do que feliz. É o homem, é a mulher que não fica perto de homens ímpios, mas se detém no caminho do Senhor e se aplica dentro da sua palavra, porque nela medita de dia e de noite. Se olhar para os problemas que tem dentro da minha igreja, quer seja Batista, Assembleia de Deus, pode ser congregação cristã, pode ser adventista do sétimo dia, e eu não olhar para o Senhor, eu vou para o inferno, conhecendo Bíblia, usando terno, usando cabelo comprido, a irmã não cortando cabelo, um irmão não fazendo tatuagem. Você vai para o inferno do mesmo jeito, porque você não conseguiu compreender o tamanho do sacrifício que Jesus fez por você na cruz. Agora, que mal tem eu ouvir um ponto de vista de uma pessoa que eu considero meu irmão, independente de quem ele seja? Que mal eu tenho de ouvir um ponto de vista do Caio, que também é meu irmão. Em algum momento ele vai trazer alguma coisa, o Espírito Santo vai o iluminar de alguma forma, que vai trazer algo que eu não conhecia. É isso que a Bíblia quer propor para a gente, é isso que a Bíblia está propondo o tempo todo. Mas não, a gente vai tentando se feudalizar, né? Ficar cada um no seu feudo, e a gente acaba que não absorvendo as maravilhas que cada ser humano que é filho de Deus tem para dar para a gente. Espero que vocês tenham entendido. Então lembrem-se, as riquezas de Deus, elas estão em todos os lugares, porque a igreja de Deus não é a congregação cristã no Brasil. Pasme, você que é da congregação. A igreja de Deus não é a Assembleia de Deus. A igreja de Deus não é a Batista, e eu sinto Deus para falar isso daqui. A igreja de Deus não é a adventista do sétimo dia.
Lá e nessas igrejas você louva, você canta, você adora. Mas a verdadeira igreja é a que está dentro dessas igrejas. Dentro dessas igrejas existe uma igreja. E até fora dessas igrejas, em alguns lugares, a igreja está em alguns lugares que a gente não consegue ver ou compreender. Eu vi um mendigo falando de Bíblia esses dias e eu fiquei encantado. E a igreja estava lá, toda suja. A igreja estava lá, toda suja e com fome. Mas falou com a minha alma, no meio da rua. A igreja estava lá, no meio da rua. E quem pensa que igreja é só lá, num templo, está muito enganado. Porque Jesus fala assim, existem ovelhas em outros apriscos. Congregação, Assembleia de Deus, Batista, Metodista, Presbiteriana, que convém agregar. E eu vou trazer para o meu aprisco. Eu sou o aprisco, Jesus falou. Eu sou o lugar de segurança. E naquele dia será um só rebanho. É um só pastor. Não é agora, é naquele dia. Eu vou juntar a minha igreja, que está espalhada por toda a terra, e vou colocar dentro do meu aprisco. Eu vou abraçar todos eles. E naquele dia será um só rebanho e um só pastor. E eu espero ver você lá, para te abraçar, meu irmão, da Batista, da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, da Metodista. Eu espero ver o Caio lá. Eu espero ver os irmãos, a Luterana também. Deus abençoe quem é da Luterana, os irmãos da Luterana, um beijo no coração. Espero ver vocês lá também. Essa é a grande ideia, a gente ir para essa árvore, que é uma árvore só, que é Cristo. Que Deus possa cortar nós das nossas vaidades, dos nossos egos, e colocar nós, firmar nós nessa estaca que é Cristo, para que a gente possa florescer, dar fruto de arrependimento, de louvor, e principalmente trazer as almas que estavam tão longe, como o Caio falou, para mais perto do nosso Criador. Esse é o nosso papel. E eu espero que essa mais de 200 pessoas que estão comigo agora possam entender qual é o seu papel. Não se firme só na sua igreja, templo, aquele que é feito de pedra, aquele que é feito de tijolo. Mas lembra que você faz parte do corpo de Cristo, onde Ele é a cabeça. E essa cabeça, operando todos os membros, vai ser tudo para a glória de Deus. Seja você um membro para a glória de Deus. Pregue o arrependimento. E que o ID esteja presente na tua vida. Ide por todo mundo. Prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Ide. Você tem essa responsabilidade e eu também. Um abraço no coração. Te amo em Cristo, você que está do outro lado. E que a sua vida seja uma vida muito abençoada. Eu vou aproveitar esse momento, que tem alguns irmãos aqui, e vou colocar o celular aqui no meio, e a gente vai fazer uma oração pela tua vida, independente da igreja que você está. Pastor, vem para cá. Senta aqui no meio. Hoje quem falou aqui foi o Caio, é da congregação cristã. O Rafa também é da congregação cristã. E o pastor, vem cá, pastor. Senta aqui do meu lado. Ele participou aqui do nosso Café com Bíblia. E o pastor vai fazer uma oração por todos nós. Pode ser, meu irmão? Fico muito feliz de você estar aqui com a gente, tá? E o irmão apresenta a todos nós e esses mais de 200 pessoas que estão na live, apresenta a vida dessas pessoas, entrega eles nas mãos do nosso Criador para que eles sejam abençoados, tá bom? Vamos orar? Então vamos lá. E apresenta a nossa viagem de retorno. Viemos tão rápido, eu e o Rafa, e já vamos voltar para Campinas. Apresenta também o nosso retorno, tá bom? Tudo em nome de Jesus. Amém. Oremos então em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Amém. Deus, Pai bendito, Pai santo, Deus eterno. Glória a Deus. Que permite-nos estar aqui nesta tarde, Glória nesse dia maravilhoso. Amém, Deus. Comentando sobre a Tua palavra. Graça nós te damos. Alimentando, Aleluia. Senhor, a nossa Amém. alma. Graça nós te damos. E podendo assim, através dela, nos achegar a Ti. Graça nós te damos, Senhor. Pai eterno, por cada vida que aqui está, Amém, nesse amém. local, por Aleluia. cada vida que está acompanhando, oração, Senhor, através desta live. Glória a Deus. Senhor, almas que estão sedentas, Amém. pessoas que estão angustiadas, estão acompanhando. Amém, Deus. Que Entra na vida dessas buscam pessoas, Senhor. ao Senhor, ó Deus, para um alívio na sua alma. Pelo amor do Teu nome, para entra uma aí, cura Senhor. no seu físico, Meu ó Deus. Deus. Que o Glória Senhor a Deus. possa entrar com essa providência, Amém. curando, trabalhando, agindo de uma forma especial. Pai eterno, abençoa teus filhos, Glória a concedendo Deus. a cada dia, Senhor, de Ti, do Teu Espírito, da sabedoria que Glória vem a do Deus. alto, Glória a Deus. para assim transmitir esta verdade, esta Amém. palavra, Amém, Senhor. que é tão maravilhosa, Amém. e espalhar-se, Amém. alcançando vidas, alcançando almas, Deus. e trazendo para Ti. Amém. Pai eterno, abençoa seus filhos para o retorno logo Amém, mais, Deus. que o Sim, Senhor Deus. possa Nos guarda, acompanhar, que o Senhor possa assim com as suas mãos, estendendo com bondade,
com fidelidade, estando com cada um, ó Deus, tudo para a glória do Teu nome. É a nossa oração, é a nossa petição, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém! Glória a Deus. Deus abençoe, pastor. Gente, estou muito feliz. E vocês sabem que eu me emociono fácil, né? Então eu queria agradecer aqui o Caio. Caio, Deus abençoe pelo carinho, por ter nos ensinado nessa tarde. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe Rafa, Amém. por todo o carinho, Deus abençoe, gratidão. por nos ajudar nessa tarde e nos ensinar mais uma vez. Deus abençoe os irmãos que estão presentes aqui, o Rick. Deus abençoe os demais irmãos. Pena que o Rick não pôde ficar aqui, né? Ele teve que ficar fazendo lá. Mas, gente, da próxima eu prometo que eu vou trazer o Rick para cá, tá bom? Deus abençoe o irmão Daniel, que com muito carinho nos recebeu nessa cidade, a sua esposa, a sua família, e que de alguma forma Deus recompense os irmãos por tudo que vocês fizeram para nós, viu? Porque de alguma forma, daqui o evangelho foi propagado. Eu vi aqui, mais de 1.200 pessoas já viram a nossa live. Eu creio que muitas pessoas vão ver essa também. Então daqui, de Prudentópolis, a palavra de Deus vai atingir muitas pessoas. Então Deus abençoe muito vocês. Oliver, um beijo, meu irmão, no seu coração. Deus abençoe. Fiquei feliz de saber que você está nessa live. E aí eu vou fazer uma despedida aqui. Moisés, eu vou fazer duas pedidas, né? Como a de Moisés. Moisés disse assim, ó: Senhor, o que nós vamos dizer para o povo depois dos nossos ajuntamentos? O que a gente diz para o povo? E Deus falou: diga essas palavras: Shalom. Deus abençoe e te guarde. Deus resplandeça sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Deus resplandeça sobre ti o teu rosto e te encha de muita paz. E aí, lá no Novo Testamento, Paulo falou assim: mas isso aí é a bênção sacerdotal. Eu precisava de uma bênção para a igreja. Senhor, o que eu digo para a igreja? Depois que acabar todos os cultos, depois que acabar os nossos ajuntamentos. E você aí do outro lado, sela com amém, tá bom? Porque Paulo disse assim, segundo aos Coríntios, no último capítulo, capítulo 13, no último verso, ele diz assim, ó: a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a graça do Todo-Poderoso e o Espírito Santo com a sua presença esteja dentro dos vossos corações. Mas eu vou ler aqui na tradução da Bíblia do Rafa, porque vai de muita tradução, né? Mas como eu estou com a Bíblia do Rafa aqui, prestem bem atenção. Você que é cooperador na sua igreja, você que é pastor na sua igreja e não sabe como encerrar um culto, agora você vai aprender, tá? Tem um jeito certo para encerrar culto. Não é do jeito que a gente pensa, daquele... Não é não. Tá na Bíblia o jeito que tem que encerrar. E o jeito que tem que encerrar é esse aqui, ó. Olha que top, do jeitinho que está na Bíblia. Vem comigo, que é forte, é poderoso. É isso aqui, ó: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com nós todos. Amém. Fiquem com Deus. Deus abençoe grandemente.